Eu sou o Padre Antônio Márcio de Queiroz, assessor diocesano da Dimensão Bíblico-Catequética da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais. Em nosso primeiro vídeo, Dom Edson Oriolo, nosso bispo diocesano, fez uma apresentação desta nossa série de vídeos sobre o estudo da profissão de fé. Agradecemos ao Dom Edson o seu constante apoio e incentivo à nossa catequese diocesana. Hoje, em nosso segundo vídeo, falaremos sobre alguns conteúdos que antecedem a esta nossa profissão de fé. Quando professamos a nossa fé, começamos por dizer eu creio ou nós cremos. Portanto, a fé ela é um ato pessoal e é ao mesmo tempo um ato comunitário. A fé é uma resposta do homem a Deus, que a ele se revela e se oferece. Uma resposta que ao mesmo tempo traz uma grande luz ao homem que busca o sentido último da sua vida. Vamos aqui falar então sobre a busca do homem, a revelação divina e posteriormente a resposta de fé que o ser humano deve dar a Deus. Há no coração do ser humano o desejo de Deus. É um sentimento inscrito no coração do homem, porque ele foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que ele tanto procura. Portanto, o ser humano vive sua busca de Deus de diversos modos, em crenças e comportamentos religiosos. Por exemplo, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Podemos dizer, então, que o homem é essencialmente um ser religioso. Entretanto, o ser humano pode se esquecer de Deus ou rejeitar a sua proposta. Deus é que nunca desiste de chamar o ser humano para que este homem encontre nele a felicidade. Mas essa busca exige de nós, seres humanos, todo o esforço da nossa inteligência, da nossa vontade e do nosso coração. Santo Agostinho dizia de uma maneira muito clara desta sede de Deus: porque nos fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em ti. Queridos irmãos, o Catecismo frisa alguns caminhos de acesso ao conhecimento natural de Deus. Primeiro, pensemos que o homem é criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a este Deus. Portanto, há caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. O mundo, por quê? Porque a partir do movimento do mundo, da contingência, da ordem e da beleza das coisas que existem no mundo, o homem chega ao conhecimento de Deus como origem e fim de todo o universo. O homem, porque o homem, na sua abertura à verdade e à beleza, carrega no seu coração uma ânsia de infinito e de vontade de conhecer a Deus. Assim, por diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento de uma existência, de uma realidade que é causa primeira e fim último de tudo aquilo que existe, que nós chamamos Deus. O conhecimento de Deus, segundo a Igreja, ele é diferente. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus é o princípio e fim de todas as coisas, que pode sim ser conhecido com certeza pela luz natural da nossa razão humana a partir das coisas criadas. Sem essa nossa capacidade racional, não poderia haver o acolhimento da revelação de Deus. Nas condições históricas em que nós nos encontramos, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus, somente com as luzes da razão. Por isso, Deus se revelou ao ser humano numa história de salvação. É assim que nós podemos falar de Deus. Mas dado que o nosso conhecimento é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também é limitada, não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Entretanto, Deus transcende toda criatura. Devemos purificar a nossa mente, a nossa linguagem, no que ela tem de limitado, imperfeito, para não confundir Deus que é inefável, misterioso, confundi-lo com as nossas representações humanas e com as nossas palavras limitadas. Entretanto, nós, criaturas, somos portadores da semelhança de Deus, especialmente o homem que é criado à sua imagem e semelhança. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime, evidentemente de modo humano, de modo imperfeito, sem esgotar aquilo que Deus é essencialmente, mistério,
de infinito amor. Deus vem ao encontro do homem que ele criou. Pela razão natural, como nós vimos, o homem pode sim conhecer a Deus com certeza a partir da contemplação das suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que homem nenhum pode atingir por suas próprias forças, que é a revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre de Deus, ele se dá a conhecer ao ser humano, revela plenamente o seu desejo de salvação, enviando o seu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens livremente, que ele livremente criou, para fazer deles, em Jesus, seu Filho, filhos adotivos. Desta maneira, nós nos tornamos capazes de uma aproximação de Deus, capazes de amá-lo de uma forma natural. Deus comunica-se gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que ele faz de si próprio e que vai culminar na pessoa, na missão de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Este processo, podemos dizer, é a pedagogia divina, que respeita plenamente a nossa condição humana. Portanto, vamos agora falar dessas etapas da revelação divina. Desde a origem, desde a criação, Deus se revela. Deus, ao criar, oferece aos homens um testemunho de si mesmo em todas as coisas criadas. Ele decide abrir na criação um caminho de salvação sobrenatural, pois ele manifesta a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e uma justiça resplandecente. Essa revelação não foi interrompida, entretanto, pelo pecado dos nossos primeiros pais. E quando, por desobediência, perderam a visão da amizade com Deus, Deus não os abandonou ao poder da morte. Isso nos lembra a oração eucarística quarta. A Bíblia, queridos irmãos, venera algumas figuras das nações, por exemplo, como o justo Abel, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou mesmo os justos Noé, Daniel e Jó. Deste modo, a Sagrada Escritura exprime o alto grau de santidade que podem atingir estes homens segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo reúna todos na unidade dos filhos de Deus dispersos. Portanto, Deus elege, Deus escolhe. Deus elegeu a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, vimos que para reunir a humanidade dispersa, Deus escolheu Abraão, chamando-o a deixar a sua terra, sua família, sua casa, seu pai, para fazer de Abraão pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo transcendente, descendente de Abraão, será o depositário da promessa feita aos patriarcas, um povo eleito. Os patriarcas, os profetas e outras personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Deus forma o povo de Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como o seu povo escolhido, salvando-o da escravidão do Egito e concluiu com ele a aliança do Sinai. E deu a este povo, por meio de Moisés, a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e justo, e que vivesse na expectativa do Salvador prometido. Pelos profetas, vamos nos lembrar que Deus forma o seu povo na esperança de uma salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, que será inscrita nos corações. Os profetas anunciaram uma redenção radical a todo o povo de Deus, a purificação, a fidelidade que deve ser vivida. Eles, os profetas, se dirigirão sobretudo aos pobres, aos primeiros portadores do convite do Senhor. Vamos nos lembrar de mulheres importantes, Judite, Ana, Rebeca, que conservaram no coração do seu povo a expectativa da providência divina. Jesus Cristo, entre todos, ele é o mediador, ele é a plenitude de toda a revelação do coração do Pai. No seu Verbo, Deus disse tudo.
Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Carta aos Hebreus. Cristo, portanto, é o Filho de Deus feito homem. É a palavra única, definitiva e insuperável do Pai. Em Cristo, o Pai disse tudo. Não haverá nenhuma outra palavra definitiva e não haverá nenhuma outra revelação. No entanto, apesar desta revelação já estar completa em Cristo, ela não está explicitada completamente. Cabe à fé cristã compreendê-la gradualmente, o seu decurso, o seu desenvolvimento no decorrer dos séculos e da história de toda a Igreja.